Evangelho de João, capítulo 7. Tornemos para lá. Começamos a ver os 13 primeiros versículos do capítulo 7. Deste precioso evangelho, o Evangelho de João. Peço aos irmãos atenção para a leitura da palavra de Deus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Esta é a palavra de Deus, que o Senhor, pois, aplique ao nosso coração. Amém. O que é que nós começamos a ver, irmãos, a partir do versículo de número 1? Passadas estas coisas, é uma referência ao último acontecimento visto no capítulo anterior, versículo 66, lembrem-se. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus chega a um determinado momento em que grande multidão deixa de acompanhá-lo. E lembrem-se, antes isso havia se tornado comum, Jesus ficou muito conhecido. As pessoas se impressionaram com o que ele fez no deserto, alimentando grande multidão, tomando apenas poucos pães e alguns peixes. Mas Jesus os confronta rapidamente, dizendo para eles que não era esse tipo de alimentação que eles deveriam buscar, porque ela não era espiritual, e ele vai se revelar como o pão da vida que desceu dos céus. O seu discurso, então, trouxe impacto para a multidão, chegou ao conhecimento em Cafarnaum, na sinagoga, pelos judeus. Lembrem-se, esses judeus representavam Jerusalém e Judeia, era uma referência aos religiosos daquele tempo. Essa expressão vai ocorrer em outros momentos no Evangelho de João. E eles então vão também ao encontro de Jesus, tentando entender o que Jesus estava dizendo, e o que Jesus fala é extremamente impactante, porque ele se identifica com o próprio Deus. Mais uma vez, lembrem-se, o Evangelho de João tem por objetivo defender a divindade de Cristo. À vista disso, muitos ficaram escandalizados, dizendo que o discurso de Jesus era duro, versículo 60. E com tudo isso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o deixaram e já não caminhavam mais com ele. Então, quando tudo isso passa, versículo 1, Jesus permanece na Galileia porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo. Não porque ele tivesse medo dos judeus, mas porque não era o tempo de sua morte. Não porque ele tivesse medo dos judeus, porque ele mesmo iria se entregar para morrer. Os judeus não precisariam capturá-lo, exceto no momento determinado pelo próprio Cristo. E Jesus está justamente ali, num período em que uma importante festa seria celebrada. Versículo 2, a famosa festa dos tabernáculos se aproximava. Era uma festa de grande celebração da parte do povo, uma das grandes festas anuais que Deus estabeleceu para o povo. E essa festa celebrava a provisão de Deus em não deixar faltar coisa alguma para eles.
Então, imaginem, era uma festa que atraía muita gente. Justamente nesse lugar, os discípulos de Jesus vão questioná-lo a respeito do que ele de fato queria. Lembrem-se, a multidão o abandona, ele revela aparentemente um fracasso no que ele queria fazer. Dentre os seus discípulos agora, os mais próximos vão se dirigir a ele. Versículo 3. Quem são eles? Seus irmãos. Os romanos vão dizer que aqui não são irmãos carnais de sangue de Jesus. A igreja romana vai tomar a palavra adelphos, a palavra grega para irmão, e vai dizer que também significa primos, ou até mesmo amigos. Mas, na verdade, o contexto mostra, e a palavra ela é mais diretamente precisa, adelphos, para irmãos de sangue. Eles também chegam a dizer que irmãos aqui, João se refere, era a forma ou a tratativa íntima com que Jesus se relacionava com seus discípulos. Mais à frente você vai ver que os apóstolos chamam os membros da igreja de irmãos. Assim nós costumeiramente nos chamamos, mas o caso também não é esse. Veja, dentre aqueles que acompanhavam Jesus, os seus irmãos também estavam ali. E o que é que eles vão dizer no versículo 3? Deixe a Galileia, porque foi justamente aqui, na Galileia, que todo mundo te abandonou. Vai para a Judéia, porque lá vai acontecer uma festa importante, e você sabe disso, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. O que eles quiseram dizer? Olha, aqui acabou. Encerra o teu ministério aqui na Galileia. Mas lembrem-se, há uma alternância impressionante no Evangelho de João. Jesus está em Jerusalém e depois ele está na Galileia. Jesus está na Judéia, depois ele está na Galileia. A Galileia pertencia aos gentios e mostra que o Senhor não viria apenas para os judeus, embora primeiramente a salvação chegasse para eles, mas ele tinha também o propósito de alcançar as outras nações. Os irmãos de Jesus então dizem: não fica mais aqui, vai para a Judéia. Porque, versículo 4, ninguém que quer ser conhecido se esconde, em outras palavras. Ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em secreto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Veja, eles mesmos não acreditavam em Jesus, não obstante terem visto tudo que Jesus fez. Essa é a grande questão. Diz o versículo 5, nem mesmo os de sua casa, os seus irmãos, criam nele. Eles sabiam a sua origem, eles sabiam de onde ele veio, mas ainda assim, diante de tudo o que eles viram de Jesus, e ele era o irmão mais velho deles, eles não acreditavam que ele era o Messias. Observem que o que nós aprendemos no domingo anterior deve nos chamar a atenção. A permanência de Jesus na Galileia, mesmo tendo sido abandonado por uma grande multidão que antes o seguia, revela a maneira como o Senhor continua ainda hoje a operar a sua maravilhosa graça. Nós podemos abandoná-lo, mas ele não nos abandona. Nós podemos negá-lo, mas ele não nos nega. Ele lembra que sempre estará conosco todos os dias, e essa é a razão por que nós perseveramos. Essa é a razão por que nós não nos perdemos. Havia um propósito, então, porque Jesus ainda permaneceria por um tempo ali. Quando nós chegamos no versículo 6, então, e a partir daqui eu quero prosseguir, se eu me lembro bem, nós paramos nele. O que diz o versículo 6? Disse-lhes, pois, Jesus, o meu tempo ainda não chegou. Ele vai dizer, então, a razão por que ele ainda não iria para lá. Mas o vosso sempre está presente. A gente precisa interpretar o que Jesus falou à luz do contexto mais próximo.
a gente chama de contexto imediato. Sua hora de fazer aquilo que os seus irmãos estavam dizendo para ele fazer não havia chegado. Como eu disse anteriormente, haveria o tempo certo em que ele iria para Jerusalém. Ele iria se revelar. Veja, Jesus faz isso em muitos momentos, de forma impressionante. E tudo isso para deixar claro para o mundo quem de fato ele era. Nós vamos ver isso hoje de forma maravilhosa estudando Levítico 14. Jesus então vai dizer que aquele tempo específico em que ele fica na Galileia sem ninguém, exceto com os discípulos mais próximos, era o testemunho da sua humilhação. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vocês lembram que João começa falando isso no capítulo 1? E as palavras dele são claras, porque ele diz que chegaria um momento em que ele iria revelar a sua majestade e a sua glória. Chegaria um momento em que o Filho do Homem viria nas nuvens com grande poder e glória. Chegaria um momento em que, vindo nas nuvens, todo o olho veria Jesus, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos iriam lamentar por tudo aquilo que ele sofreu. Jesus então lembra que não seria no tempo em que os homens escolhessem que ele iria fazer o que eles quisessem, mas sempre quando ele de fato estivesse decidido a fazê-lo. Versículo de número 7. Jesus então diz: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Veja como isso nos ajuda a compreender, a fixar o significado da última declaração que Jesus fez no versículo de número 7, ou no versículo número 6. Jesus disse no versículo de número 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Veja que Jesus aqui estava lembrando que ele não estava buscando publicidade, o aplauso do mundo, o sorriso das gentes, o cortejo dos homens. O tempo de ele se exibir diante do mundo estava próximo, mas ainda não havia chegado. E aqui veja que o Senhor, ele dá razão para isso. Foi porque eles não haviam se solidarizado com aquele que foi desprezado e rejeitado pelos homens, conforme a profecia de Isaías 53. Jesus então diz: o meu tempo não chegou, porque eles não estão prontos para me receber. O meu tempo não chegou, porque nem mesmo vocês creem que sou de fato o Filho de Deus. Veja que João, o apóstolo, vai registrar isso depois, de maneira inspirada, porque ele vai mostrar até onde vai a compreensão de Jesus a respeito da alma humana. Veja que o que está acontecendo aqui é algo que os irmãos de Jesus estavam falando, mas eles não sabiam que Jesus, conhecendo seus corações, já de muito tempo, tinha a compreensão de que eles não acreditavam nele. João então registra isso aqui. Jesus sabia que até mesmo entre os mais próximos, ele havia sido desprezado e rejeitado. Então, por causa disso, o mundo não iria odiar os seus irmãos ou os seus discípulos, ele falando aqui de uma forma geral. E Jesus vai falar algo muito sério aqui. Observe novamente o versículo de número 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Jesus está dizendo claramente aqui o seguinte, irmãos: por que o mundo não iria odiá-los? Porque eles eram do mundo. É simples.
Ao contrário, o mundo odiava Cristo. E odiava Cristo não porque ele deu testemunho contra o mundo, mas simplesmente porque ele veio testificar a respeito do mundo que suas obras eram más, que as obras dos homens eram más. Veja como isso é interessante. Por meio da sua vida santa, Jesus condenou o mundanismo de seu tempo. Isso é impressionante, irmãos, porque nos chama a atenção quanto à maneira como nós devemos encarar a nossa vida cristã. Como cristãos, nós somos desafiados constantemente com respeito a isso, porque cada geração de cristãos tem o costume de estabelecer determinadas coisas e chamá-las de pecado. Como é que Jesus foi acusado durante o seu ministério? De comedor e beberrão, não foi isso? Não foi assim? Jesus foi acusado de sentar com pessoas que eram rejeitadas pelos religiosos de seu tempo e era chamado então de pecador por isso. Mas a sua atitude perante essas pessoas, a maneira como ele lidava com elas, testemunhando a respeito de suas obras que eram más, fez com que o mundo o odiasse. Por que razão? Porque ele não veio falar contra elas, mas o próprio testemunho dele, a maneira como ele viveu, os confrontava quanto à sua própria prática de vida. Então, a santidade de Jesus, a santidade de sua vida, condenou o mundanismo deles, e aqui nós temos um teste muito importante dado por Jesus, muito solene, um teste que é profundamente impactante para todo aquele que professa a sua fé em Cristo, declarando que é um seguidor seu. Se você é popular no mundo, isso é realmente um sinal solene de que você pertence a Ele. E a razão é simples, porque o mundo não mudou. A razão é simples, porque o mundo ainda continua odiando pessoas que buscam viver de acordo com os preceitos do Evangelho. Vocês querem que eu tome aqui um exemplo bem simples, e eu não vou nem pegar questões relacionadas a usos e costumes. E eu sempre falo sobre isso, e devo falar mesmo. Esse é o ano de política novamente. É o ano da política. Política mais fraca, mais baixa, né? Vereadores e prefeitos, mas todos estão envolvidos. Por séculos nós somos ensinados por um pietismo fraquíssimo. O movimento pietista, se você não conhece, depois procure entender. Ele trouxe algumas influências boas, mas outras influências pessimamente negativas. Dentre elas, a ideia de que a vida religiosa do cristão não deveria ser vivida de forma pública, mas no coração. Você não já ouviu isso? A fé é para você, guarda no teu coração, viva para a tua casa, para os teus filhos. A pergunta é simples: Jesus seria crucificado de forma pública ou privada? Jesus ressuscitaria de forma pública ou privada? Em praça pública, ele manifestaria sua glória e se revelaria ao mundo. Jesus permaneceria crucificado, ou ele, através da cruz, subjugaria principados e potestades, Colossenses 2, condenando-os ao desprezo. O que isso implica dizer? Que todas as áreas da vida humana são de Cristo, reivindicadas por Ele. Família, estudos, trabalho, política. Se Cristo é tirado da esfera pública, o que é que acontece? Alguém assume o lugar dele. O que os homens querem com isso?
Se não há Deus acima dos governantes, quem quer assumir o lugar de Deus? Observem, durante muito tempo, os cristãos exerceram forte influência em diversas áreas da vida, porque tinham uma compreensão de que ao ressuscitar, Cristo declararia ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei das nações. Mas o que foi que nós aprendemos? Cristãos não devem se envolver com política. Isso não faz parte da nossa vida. O resultado disso, a influência foi cada vez mais enfraquecida e os impactos na sociedade deixariam de ser experimentados. O que é que acontece, irmãos, então, quando nós deixamos de fazer isso? Nós começamos a nos tornar populares para o mundo. Às vezes a gente pensa que popularidade é você ser aquele crente fraco que está na igreja no domingo e durante a semana você vive como se fosse um ímpio. Na verdade é isso que revela a nossa popularidade lá fora. Fazendo aquilo que o mundo faz. Escolhendo determinadas coisas que dizemos assim, não, isso aqui é escândalo, mas outras não são tanto assim, e nós fazemos. Isso nos identifica com eles. O mundo não mudou, ele ainda continua a odiar as pessoas cujas vidas condenam as suas práticas. Veja, quando nós não assumimos a postura pública de testemunhar de Cristo acerca da nossa fé, o mundo deixa de odiar a gente. Ele não vai criar problema conosco. Os cristãos não fazem nenhuma diferença. Eles vivem as suas vidas e não mexem com ninguém. Veja o capítulo 15, por favor, aí do Evangelho de João, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, disse Jesus, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja que aqui Jesus diz claramente que o mundo odeia aqueles que são verdadeiramente seus. Então, um teste minucioso para a nossa fé nesta manhã é este: o mundo odeia você? O mundo odeia você por você ser uma testemunha de Cristo? E o mundo aqui não entenda necessariamente as pessoas em si, mas o seu sistema, os seus valores, o que, consequentemente, vai envolver gente, né? Jesus falou que seus pais iriam odiar você, irmãos, cônjuge. Por quê? Por você estabelecer a verdade pública de que não há outro rei acima de Cristo, outro Senhor acima dele. Então, mais uma vez, a consciência do cristão também, neste período, deve passar por sua escolha pública quanto aos seus governantes. Opiniões que, para o pensamento geral, não são importantes, para os cristãos deveriam ser. Nós precisamos observar muito bem isso. E tudo que nós devemos fazer precisa ser pautado pelo testemunho que Cristo dá da verdade. Voltem para o capítulo 7, vejam agora os versículos 7 e 8, por favor. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Aqui você tem um significado muito simples do que Jesus está falando. Ele claramente se qualificou, ele disse que não iria com eles para a festa. Veja que ele não iria então, porque sua hora de ir ainda não havia chegado. E aqui, meu tempo não deve ser confundido com minha hora,
que ele usou quando se referiu à proximidade de sua morte. Veja que o versículo nos ensina é algo simples. Cristo se recusou a ir à festa com seus irmãos com um propósito. Mais adiante nós vamos ver. Ele iria se revelar posteriormente, então, naquele momento, ele iria em privado, secreto. Ele não ia chegar com a caravana que normalmente chamava a atenção das pessoas. E havia uma expectativa, de fato, para saber se Jesus iria chegar para a festa dos tabernáculos naquele período. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Veja como isso revela o coração de seus irmãos. Eles decidiram deixar também a Cristo, eles também decidiram abandoná-lo na Galileia para não perder a festa. É curioso, né? A narrativa vai nos mostrando o que vai acontecendo. Seus irmãos então vão para a festa, mesmo sabendo que Jesus disse que não iria. Eles preferiram uma festa religiosa do que a comunhão com o próprio Filho de Deus. O que isso revela? Eles de fato não criam que ele era o Cristo. Eles o trocaram facilmente. E quantas vezes, irmãos, nós testemunhamos a mesma coisa hoje, infelizmente. E tudo começa assim. Às vezes nós revelamos zelo por aquilo que é religioso, pela pomposidade das cerimônias, e tudo isso com tão pouco coração dedicado a Cristo. Ontem, reunido com a juventude, estudávamos o Salmo 25, e ele foi publicado até para que você medite durante essa semana como um texto da pastoral. Eu falava com eles sobre algo interessante, e que nunca vai deixar de chamar a minha atenção. Aquilo que tem motivado mais o nosso coração durante esse tempo. Aquilo que revela a saúde de uma igreja e que por vezes a gente não percebe. Toda a decadência que hoje nós estamos vendo em nações que antes não tinham vergonha de publicamente declarar que Jesus Cristo é o Senhor, começou com o esvaziamento das reuniões de oração. Eu já estou decidido a não fazer mais transmissão de reunião de oração. Não tem necessidade. Qual é o efeito? Você assistir uma reunião de oração em casa. Porque ela só revela a nossa vergonha. Quando é transmitido e não tem ninguém. Ninguém vem orar. Corre para todo lugar possível. Médico, eu corro para o médico. Mercadinho, eu corro para o mercadinho. Farmácia, eu corro para a farmácia. Futebol, eu corro para o futebol. Para o vôlei, eu corro para o vôlei. Academia, eu não perco. Faculdade, eu não posso reprovar. Trabalho, eu não posso perder dinheiro. Mas eu não venho orar. E eu inverto as coisas. As festas, então, são mais importantes do que o meu coração para Cristo. Mas, pastor, eu oro. Pastor, eu faço as minhas orações diárias. Pois bem, você está fazendo justamente o que o pietismo te ensinou a fazer. Embora as reuniões dos pietistas fossem extremamente cheias, de gente orando e eles saindo pelo mundo para fazer missões. Mas é na intimidade do Senhor, na assembleia, Salmo 25, que ele revela o seu pacto. Por vezes, muita coisa deixamos de experimentar porque nós invertemos as coisas e perdemos o que deveria vir primeiro. Veja, eles deixaram Cristo para a festa, assim como nós temos feito hoje. Igrejas que foram cheias de gente, no maior império que o mundo já conheceu, e foi o Império Cristão, o Império Britânico. Hoje estão
vazias, igrejas que só têm 2 cultos no mês, com a frequência de 4 ou 5 pessoas, igrejas que foram vendidas de diversas denominações e transformadas em oficinas, supermercados, farmácias, boutiques. Vocês acham que isso começou de que maneira? Começou quando nós começamos, ou quando os cristãos passaram a trocar Cristo por outras prioridades. Começou quando nós esquecemos o importante legado que deve ser transmitido para as futuras gerações. Portanto, meus irmãos, vejam a importância de valorizarmos aquilo que facilmente nós temos a facilidade, facilmente nós temos a iniciativa de desprezar, mas é onde justamente o Senhor revela o seu poder. No ano passado, quantas orações respondidas, porque nós estávamos mais afiados e dedicados a vir orar juntos. Isso é inegável no meio do povo de Deus. Mas assim somos nós. De repente nós abandonamos o Senhor e o deixamos na Galileia. Nós nos esquecemos dele. Depois que os seus irmãos subiram para a festa, observem, Jesus então sobe, não publicamente, mas em oculto. A primeira parte do versículo 10 vai nos dar uma outra razão porque Jesus não iria acompanhar os seus irmãos até a festa, bem como explica a situação ambígua. Ele faz isso em segredo. Veja, como é que as viagens se davam naquele tempo? Elas se davam por meio de caravanas. Nas épocas festivas, os grupos eram reunidos e as caravanas se dirigiam para Jerusalém, como caravanas que fazemos hoje para conferências, ou conhecendo os caminhos da reforma na Europa, ou visitando Israel, enfim. E veja que quando essas caravanas chegavam em Jerusalém, elas se tornavam conhecidas, obviamente, da região de onde vinham. Então, para evitar a publicidade, Jesus decidiu não ir. Os seus irmãos, então, fizeram o que deveria fazer, porque eles não criam em Jesus, então, você não quer ir, nós vamos. Mas Jesus, então, não abertamente, publicamente, mas em privado, ele sobe também para Jerusalém, para a festa, quando os seus irmãos saem. Ele sobe em oculto, porque, veja, Jesus não queria andar com os judeus, é o que diz o versículo 1, porque eles queriam matá-lo. Cristo, então, ele vai se apresentar de uma forma peculiar em Jerusalém, mas no momento certo a sua glória seria vista, e enquanto os judeus pensavam em matá-lo, e ele corria perigo, ele mesmo sabia, sendo o próprio Deus, o momento certo de se apresentar. Então, veja que Jesus ele vai obedecer a palavra, ele em perfeita submissão à vontade do Pai, ele vai para Jerusalém celebrar a festa, conforme Deuteronômio 16 nos diz, ele vai revelar a sua perfeição. Ele era um israelita que nasceu sob a lei, vocês sabem disso, mas ele também nos deixa uma outra lição. Ele deveria evitar o perigo, e ele deveria agir no momento certo. Jesus nos ensina que nós não devemos cortejar o perigo enquanto cristãos, mas devemos, como diz a palavra, agirmos de forma prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ele nos ensina a seguir uma certa estratégia, uma certa linha de conduta, independentemente das consequências. O cristão não pode ser imprudente. Então, ele precisa ter o cuidado de, ao testemunhar a verdade,
saber o que dizer, como dizer, e não simplesmente querer comprar briga com todo mundo. Lembrem-se, o mundo passará a nos odiar, não porque nós somos pessoas antipáticas, mas por conta dos nossos valores, estilo de vida, testemunho. Imagine você numa esfera pública como um professor, ou como um líder, um governante, sei lá, e você simplesmente se posiciona a respeito da ideologia de gênero hoje. Você acha que a turma vai gostar de você? Por mais manso que você apresente a sua defesa, os seus argumentos, estes argumentos não serão aceitos. Eles vão começar a odiar você. É justamente sobre isso que nós estamos tratando aqui. Não é simplesmente você comprar a briga, mas você saber que, uma vez cristão, você sempre estará envolvido na maior batalha deste mundo. E você não pode enfrentá-la em oculto. Jesus sabia disso. Então, primeiro ele sobe, e é uma estratégia dele. Ele tinha compreensão de que os judeus intentavam matá-lo, mas chegaria o momento certo em que ele iria se revelar. Independentemente das consequências, ele iria enfrentar, mas ele nos ensina também a não nos expormos desnecessariamente enquanto crentes, ou seja, se possível, diz a Escritura, da nossa parte, nós devemos ter paz com todos os homens, mas isso nunca pode ocorrer a custo da verdade. Nós não podemos, então, negociar as verdades preciosas do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Os últimos versículos, então, 11 e 13, revelam que os judeus, quando viram seus irmãos, começaram a procurar Jesus na festa. É o que diz o versículo 11 aí em diante. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Veja que Jesus seria, como disse o velho Simeão, quando Jesus é apresentado como um bebê no templo, ele vai dizer algo interessante. Vamos para Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, observem: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel. E aí ele diz assim, olha: e para ser alvo de contradição. Quando você chega no capítulo 7, o que é que você percebe? Uma estranha variedade de opiniões a respeito de Jesus Cristo, já de início. E ele continuaria a ser alvo de contradição para o mundo. Simeão conclui também dizendo: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Veja que você tem aqui, à luz de João capítulo 7, a passagem final que a gente está vendo nesta manhã, as diferenças de crenças religiosas já presentes
nos dias do ministério de Jesus. Veja que interessante, né? E ainda hoje isso ocorre, então não deveria nos assustar, não deveria nos surpreender. Alguns estavam murmurando havia grande murmuração, na verdade, a respeito de Jesus entre o povo, e veja a diferença de opinião a respeito de quem ele poderia ser. Primeiro, ele é um homem bom, outros diziam, ele é um charlatão, enganador. Ainda hoje os judeus, ou os praticantes do judaísmo, acreditam que Jesus é um charlatão. Ele enganou o povo, ele nunca foi Deus. Os discípulos dele foi que depois retiraram o seu corpo e esconderam para espalhar a mentira da ressurreição, é o que dizem. Já outros criam que ele de fato era um homem bom, e tudo o que ele fez no mundo foi apenas o bem. Ryle, ele comenta esta passagem dizendo assim, se referindo às opiniões da multidão: eles são apenas os sintomas modernos de uma doença antiga. Eles, testemunho deles aqui no versículo 12, segundo o bispo Ryle, são apenas os sintomas modernos de uma antiga doença. A divergência de crenças religiosas a respeito da fé, a respeito de Cristo. O próprio Cristo afirmou claramente, vocês devem lembrar, não pensem vocês que eu vim trazer paz, pois eu vim trazer espada. A ideia claramente é que ele iria dividir opiniões. Essa é a linguagem óbvia. Ele viria dividir opiniões, ele viria para dividir opiniões, conceitos, ideias a seu respeito. E, irmãos, sempre que a verdade de Deus for fielmente proclamada, o que é que vai acontecer? Duas coisas a Bíblia diz. A primeira delas, oposição. A segunda, conflitos. É inevitável. Toda vez que a palavra de Deus for pregada, anunciada, surgirá oposição e também surgirá conflito. É justamente nesse momento em que nós começamos a perceber que o mundo nos odeia. Falava sobre a Inglaterra. Hoje você pode ser multado e preso se você orar em praça pública. Já pensou? Em determinadas regiões da Inglaterra, você não pode orar em público. Um pastor, por exemplo, chegar na esquina e começar a orar pelas pessoas, vem lá o guarda e multa. Se você não parar, é preso. Agora, nós pensamos que isso não vai chegar aqui. Vai chegar. Se nós não mudarmos a nossa opinião, a nossa posição, se nós não estabelecermos de uma vez por todas quais são de fato as nossas prioridades, é o que vai acontecer. Não adianta, porque a história ela está posta para que nós não tenhamos desculpas quanto a isso, meus amados irmãos. Isso é sério. Veja, a culpa não está na verdade de Deus. A culpa está no que de fato é a natureza do homem. À medida que o sol brilha sobre o pântano, ele então provoca malária. Mas a culpa não está no sol, a culpa está no solo. Os mesmos raios evocam fertilidade nos campos de grãos. Assim também funciona com a verdade de Deus. Em um coração crente, ela produzirá o fruto do Espírito, mas na mente carnal evocará murmuração e blasfêmia até o fim. É o que nós vemos aqui, irmãos. Alguns consideravam Cristo um homem bom, outros o consideravam um enganador. O que é suficiente para nós, disse Jesus,
é que o discípulo pareça com o seu mestre. Aqui está a diferença clara para nós. Alguns diziam, ele é bom, outros, ele engana o povo. O Senhor poderia, sim, de fato, trazer bênçãos a partir disso, mas eles estavam ali raciocinando e discutindo entre si. Vocês devem lembrar que em outra passagem, Jesus perguntou aos seus discípulos, o que é que os homens estão dizendo a meu respeito? O que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser alguns dos profetas. E Jesus então continua a insistir. E vocês? O que dizem vocês a respeito do Filho do Homem? Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês lembram a resposta imediata de Jesus? Em verdade te digo, não foi carne e sangue, ou seja, não foi o raciocínio ou a lógica humana que revelaram isso a você, Pedro. Ou seja, não foi a partir de um conhecimento pessoal a respeito de Cristo que tudo isso veio à tona, mas veio de meu Pai que está nos céus. Vocês lembram que Jesus falou e o que ele disse inicialmente afastou a multidão? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Contudo, há descrentes entre vós. Veja, onde ocorre o conhecimento verdadeiro de Deus, que vem ao homem fazendo com que ele creia em Cristo como seu Senhor e Rei e Salvador, onde isso existe, o que é que acontece com a nossa mente? As discussões a respeito de Jesus, elas terminam, elas cessam. Não há mais problemas com respeito a isso, não há mais questões que precisem ser levantadas acerca disso, porque nós cremos que Ele é o Cristo e Ele é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Agora, onde as mentes das pessoas estão discutindo o certo e o errado, não há ali a mente de uma criança que ainda não compreendeu a verdade, mas apenas julgamento. Ele é bom, ele engana, ele é um homem justo, não, ele não é de fato Deus. O versículo 13 então encerra para nós com uma advertência extremamente solene. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Notem, todos eram judeus, como eu já expliquei, mas a expressão aqui judeus era uma referência aos religiosos, à classe religiosa dentre eles. E eles estavam ali falando entre si, era uma discussão no meio do povo. Era como aquela conversa de mercado, a conversa da feira. Grande movimentação em preparação para a festa, e todos estavam ali, e a expectativa era que eles pudessem ver o Cristo novamente. E lembrem-se, como eu disse a vocês, do início do Evangelho de João até aqui, você tem uma alternância entre Jerusalém e Galileia nas viagens de Jesus. No capítulo 7, é o último momento em que ele então se estabelece na Galileia para não voltar mais. E aí agora a expectativa é, Jesus vem para a festa, de certo virá, porque ele é judeu. Ele vem. Mas onde é que ele está? E aí a conversa a respeito dele se desenrola. Veja que esta é uma advertência solene para nós, nesta manhã, porque ela nos revela algo que
é terrível para a alma do homem. O medo é algo terrível para a alma humana. Quantas vezes o medo calou você diante das pessoas e você negou a Cristo? Não precisa me dizer isso. Em algum momento da sua vida você já fez isso. Já aconteceu comigo, também já aconteceu um dia com você. O medo cala a gente, por vezes. O medo faz com que a gente não testemunhe a respeito do Senhor. Veja Provérbios capítulo 29, por favor. Sabedoria de Deus. Provérbios 29. Deixa eu ver se eu lembro aqui o versículo. 25. Provérbios 29 e 25. Isso ainda é verdade para nós hoje, irmãos. Lembrem-se. Provérbios 29 e 25. Marca aí. Quem teme ao homem, arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. O que o sábio está dizendo é que o temor do homem arma-lhe laços, armadilhas, o prende. Quem teme ao homem arma ciladas. Mas onde está a segurança do crente? A segurança do crente está em sua fé depositada unicamente em seu Senhor. O que confia no Senhor está seguro. Isto ainda é verdade para nós. Eu quero concluir lembrando que nada disso será possível se não houver um esforço da nossa parte, e isso envolve disciplina, dedicação, para que tornemos novamente cheias as nossas reuniões de oração. Porque se nós não orarmos por santa ousadia, a fim de que possamos testemunhar fielmente sobre um Salvador ausente diante de um mundo que o abandonou, que o expulsou, não iremos experimentar dias melhores em nosso país. Isso não vai acontecer, porque nós estamos depositando a nossa fé nas pessoas erradas, nos lugares errados, o nosso coração na verdade do mundo, que não é a verdade de Deus e por isso é falaciosa. Irmãos, nós somos crentes. Nós conhecemos a palavra de Deus. Mas pense em um soldado que tem o melhor armamento que o seu país possa lhe dar. O melhor equipamento. Se você gosta de estudar sobre o mundo militar, pense aí. Imagine, ele é municiado do melhor armamento, mais moderno do mundo, mas ele não sabe usar. De que adianta? Imagine um médico que tem a seu favor os melhores e mais tecnológicos equipamentos para operar alguém, mas ele não sabe manipulá-los. Imagine um crente que não sabe usar a sua Bíblia. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente busca tantas respostas. A gente fala tanta besteira em escola dominical que cansa às vezes. Cansa. Gente velha repetindo as mesmas bobagens. Gente velha falando as mesmas besteiras. As mesmas conversas fiadas, com a Bíblia na mão. Mas não lê, não estuda a Bíblia. Não se aplica. A Bíblia diz que ela mesma é a arma do crente, mas ele não usa. Se ele não usa, ele não crê. Se ele não crê, facilmente será dominado pelo medo. O seu medo armará para ele ciladas. A primeira delas é fazer com que ele deixe de confiar em Deus. Veja,
passos de fé são tomados pela igreja quando ela crê firmemente no que Jesus manda fazer. Passos de fé acontecem quando os crentes creem firmemente no que o Senhor manda fazer. Planeja-se, coloca isso tudo em oração, confia no que Deus manda fazer por sua palavra e espera os resultados. O que é que a gente está vivenciando hoje de uma forma tão maravilhosa na vida da nossa igreja, com a plantação de uma nova igreja? Oração, planejamento, ação, confiança na palavra de Deus. Para uma igreja centenária como a nossa, já era para a gente ter muito mais igrejas espalhadas na cidade de Aracaju. À medida que Aracaju cresce, bom, aqui no centro nem se conta a quantidade de farmácia e ótica. Se eles fazem isso, né, porque existe algum retorno. Estacionamento aqui não falta aqui. Na cidade, o que nós vamos perceber da multiplicação de lanchonetes, bares, restaurantes pós-pandemia, houve uma queda de fato grande, abrupta, porque as pessoas planejam, investem e confiam naquilo que estão fazendo. Agora, a nossa fé é pública, irmãos. O nosso Cristo foi morto publicamente. Ele ressuscitou para que todos pudessem vê-lo. Assunto aos céus, diz a Escritura, de onde ele vai voltar segunda vez. E como é que ele mandou a gente esperar o seu retorno? Ele não mandou a gente esperar o seu retorno olhando calamidade na televisão, não. Ele não mandou a gente esperar o seu retorno olhando para como o mundo vai, ou como o mundo está caminhando. Ele mandou a gente esperar o seu retorno, discipulando as nações. É assim que nós devemos cumprir a ordem que Cristo nos deu, sem medo, testemunhando no mundo da sua maravilhosa graça. A verdadeira transformação, então, ela não virá por aquilo que muitas vezes a gente está esperando. Mas quando a gente, de fato, declarar o nosso amor a Cristo de todo o coração, diz a Escritura, o verdadeiro amor lançará fora todo o medo, e aí nós vamos confiar no Senhor e nós vamos em frente. Nós não podemos depositar, repito, a nossa esperança nos homens, em nenhum deles. Eu não posso depositar minha confiança em um líder que estava pensando no que o cavalo estava imaginando no telhado há 5 dias, diante da enchente no Rio Grande do Sul. Ele é homem como eu. É o que passa na cabeça dele e o que passa às vezes na cabeça de muita gente que olha para o seu cachorro e diz: está olhando para o papai, mamãezinha aqui, você balançando o rabinho, é a mesma coisa, o que ele está pensando sobre mim? É homem. Eu não devo confiar no que o homem me oferece ou diz, mas naquilo que a palavra de Deus manda eu fazer. Lembrem-se, irmãos, onde tudo começa. Lembrem-se o que o Senhor nos ensina hoje aqui de manhã, pela manhã. Quantas vezes o nosso medo silenciou o nosso testemunho fiel a respeito do nosso Rei. Oremos, portanto, para que o Senhor nos dê santa ousadia, a fim de que testemunhemos fielmente sobre um Salvador rejeitado pelo mundo, abandonado por ele, mas que declara publicamente por sua palavra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos orar. Senhor, visita a tua igreja nesta manhã, abençoando-a.
dando-lhe, Senhor, porção da tua palavra, tão preciosa, alimento para a alma, transformadora, consoladora, que faz com que lancemos fora todo o medo, quando mais uma vez ouvimos a tua voz e declaramos de todo o nosso coração o nosso amor pelo Senhor, pois tu és o nosso Deus e nós somos o seu povo. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a guardar no coração a tua palavra. E guardar é pedir ao Senhor forças, capacidade para praticá-la. Não temos isso naturalmente, somos tão fracos e pecadores. Somos tomados de tantos medos ao Senhor, às vezes até vergonha de dizer quem somos, que precisamos muito de Ti. Rogamos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que este momento seja precioso para nós, porque é onde o Senhor recebe os íntimos e revela o Teu pacto, as Tuas promessas, Tua palavra verdadeira, a missão que o Senhor confia ao Seu povo. Abençoa-nos. Trata, Senhor Deus, os nossos corações, animando-nos, pois facilmente, Senhor, nos esquecemos, o deixamos, assim como os irmãos de Jesus o deixaram. E perdemos a melhor de todas as oportunidades, a comunhão com o nosso Cristo. Livra-nos, ó Senhor, de seguirmos em frente, cometendo os mesmos pecados, e desperta-nos, ó Senhor, para a realidade diante dos nossos olhos, do que precisamos fazer em nossa cidade, em nosso país, o nosso envolvimento com missões mundiais, a dedicação da nossa vida inteira para o Senhor Jesus Cristo, dando bom testemunho da verdade, e assim, sendo lembrados que quando fizermos isso, basta-nos parecer com o nosso Mestre, o mundo irá nos odiar. Pelos valores que defendemos, pela palavra que pregamos, pelo testemunho que nós vamos buscar, procuraremos dar. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém.